Olá, eu sou a Maísa Marques, CMO do XOSP, e esse é o segundo vídeo da nossa websérie O Lado Jurídico da Telemedicina no Brasil. Quem está aqui com a gente é a doutora Manuela Millen, e hoje nós vamos falar sobre as diferentes esferas que regem as regulamentações acerca da telemedicina no Brasil. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora Manuela. Obrigada, Maísa. Vamos dar continuidade. Sejam todos bem-vindos a esse segundo dia. Doutora Manuela, ontem a gente falou muito sobre a história da telemedicina aqui no Brasil, né? A gente falou sobre as resoluções que já vem lá de 2002, o que veio agora de novidade com o combate à pandemia do Covid-19 agora no ano de 2020. E durante essa trajetória da telemedicina, a gente falou tanto de leis, né? Portaria do Ministério da Saúde, lei, e também falamos de resoluções dos conselhos de classe. Então, para a gente começar o assunto de hoje, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é justamente qual é a diferença, aliás, qual é a relação entre as leis e as resoluções dos conselhos de classe, como que elas se relacionam? É importante a gente entender que os conselhos de classe, eles normatizam, né, a profissão. Por exemplo, o médico tem um código de ética médica, tanto que você pode ter um processo ético, né, que no caso do Estado do Rio de Janeiro vai correr no CREMERGE, como você pode ter um processo judicial. Às vezes, a pessoa está legitimada no mundo civil a atuar de uma forma, mas dentro do conselho de classe pode existir, sim, um entendimento diferente. Então, como que funciona isso? O médico tem o Código de Ética Médica, que agora é de 2019, e ele eticamente tem que cumprir aquelas normatizações para que ele não tenha processos nem problema na esfera administrativa, entendeu? Então, essas resoluções, elas servem para o médico na esfera administrativa, dentro do seu conselho de classe. As leis, elas funcionam para o mundo jurídico. Então, para as normas da sociedade. Então, por exemplo, quando hoje em dia nós temos um processo no mundo jurídico contra um profissional da saúde, como no Brasil não existem leis específicas para se tratar da saúde, é normal que os advogados da defesa utilizem o Código de Ética dos Profissionais para trazer ao mundo jurídico, né, a determinação do Código de Ética. Então, acaba se utilizando até por analogia, porque no Brasil existe essa lacuna de uma lei especial para o direito médico. Hoje, o médico, ele responde aí dentro do Código de Defesa do Consumidor, pelo artigo 14. Então, como um prestador de serviço, assim como todo profissional liberal. Mas, então, a diferença é essa. As normatizações éticas, elas têm um papel dentro do conselho de classe do profissional. Ela tem um papel dentro da administração, de um processo administrativo. E a lei, ela tem uma normatização para a sociedade. Então, ela vale dentro do campo jurídico, dentro do campo penal. Entendeu? Agora, e quando a normatização, código de ética, ele entra em conflito com a lei? É muito complicado isso, porque a lei você vai responder judicialmente, e o código de ética você vai responder perante ao seu conselho de classe. Então, assim, é por isso que é muito importante os órgãos de classe e as leis caminharem juntas. Na questão da telemedicina, a gente falou aqui, a gente percebe que isso aconteceu muito bem. Se você for acompanhar desde a resolução de 2002, né? Se você for acompanhar o ofício que foi encaminhado pelo CFM ao Ministro da Saúde, a portaria 467, a resolução dos conselhos de classe nesse momento de telemedicina. Se você for acompanhar a lei da telemedicina, você vai ver
que é como se tudo caminhasse junto. Poucas são as divergências. Então, hoje, inclusive, a lei da telemedicina, ela traz em seu artigo 5º que as normatizações éticas estão ao encargo do Conselho de Classe Médico, do CFM. Legal. E o CFM, uma vez, diz, ele libera, porque o CFM, ele traz uma regularização geral. Então, os conselhos regionais, eles têm que acatar o CFM, né, que é o federal. Mas quando o CFM diz, nessa questão da pandemia, cada região vai poder regulamentar a telemedicina, ele disponibiliza que cada estado faça a sua regulamentação. Uhum. Entendeu como é que funciona essa questão da ética, né, e a lei? Entendi. O final da sua pergunta agora já vai engatar, da sua resposta, na verdade, já vai engatar exatamente na minha segunda dúvida. Porque, beleza, uma coisa então seria a esfera civil, né, que pode, das leis, né, e a outra... Civil, penal. Oi? Civil ou penal, Civil né? ou penal. Também tem responsabilização penal, E a outra parte é administrativa. Então, isso daí acho que ficou claro. Agora, o finalzinho da sua resposta é exatamente a minha pergunta, porque, por exemplo, o CFM lançou o ofício 1756 agora em 2020. E o CREMERGE, por exemplo, lançou a resolução 305, né? Também esse ano. Então, para um médico do Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma resolução que valha mais do que a outra para ele? Como que é isso? Então, na verdade, o ofício do CFM, ele foi um ofício para ampliar a telemedicina, né? Ele autorizou a telemedicina, né? Mas deu a cada conselho, a cada região, essa autonomia. Então, por exemplo, ele autorizou a telemedicina, mas o CREMERGE, no seu artigo 5º, ele fala que a teleconsulta só poderá acontecer para pacientes que não são de primeira vez. Então, o médico do Rio, uma vez que o CREMERGE autorizou a regionalização dessa normatização, quem é médico do Rio, que está com a sua carteira no CREMERGE, né, e fazer consultas de primeira vez. O CREMERGE, ele alega que a humanização deve prevalecer. O médico, ele tem que ter tido aquele primeiro contato com o paciente para ele poder fazer a telemedicina, a teleconsulta. Contudo, o médico do estado do Rio de Janeiro, ele pode fazer a teleorientação de pacientes de primeira vez. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode atender um paciente de primeira vez, mas ele não pode prescrever por teleorientação. Ele teria que ter esse contato físico, encaminhando o paciente ao seu consultório ou ao hospital, no caso de emergência, urgência, para que aquele tratamento se desse por concluído. Entendi. Então, é quase como, assim, não é o caso, mas num exemplo, se o CFM tiver permitido a prática da telemedicina e algum conselho regional de medicina disser, ok, mas aqui não, lá naquela região, lá naquele estado, então não seria permitido. Não, a autonomia é CFM, ponto. As normatizações é que vão ficar para cada estado. Como que vai ser normatizada essa telemedicina? Por exemplo, no Rio, como eu falei, não pode paciente de primeira consulta, né? E aí o outro estado, ele vai priorizar alguma outra forma, entendeu? Mas pelo estudo que eu fiz, o Rio traz essa questão de não poder paciente de primeira consulta, só o CREMERGE. As outras regiões, elas andaram bem juntinho com o ofício do CFM. Legal, tá bem. Mas todas elas têm essa questão do sigilo profissional. Todos falam. E esse sigilo profissional, ele está ligado diretamente a um prontuário de segurança, assim como uma plataforma
de segurança do profissional da saúde, porque cabe a ele a responsabilidade desse sigilo profissional. Legal. E ontem você chegou a mencionar aquela MP lá de 2001, né? Então, das esferas civil e penal, né? Quando a gente estava falando sobre a história da telemedicina. Então, pensando no que a gente aprendeu ontem aqui, no que você explicou hoje também, sobre as diferenças entre resoluções e leis, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo justamente essa MP de 2001, a MP 2200, né? Como que ela, o que ela diz, o que ela significa na vida do profissional da saúde, do médico aqui. Então, essa MP foi uma medida provisória, ela é da época ainda do Fernando Henrique Cardoso. Essa MP foi uma MP que veio dar a chave ICP Brasil. Como que funciona essa chave ICP Brasil? A chave ICP Brasil é como o meu CPF. O meu certificado digital é o meu CPF no mundo virtual. Então, quando eu assino um documento pela chave ICP Brasil, um documento do mundo virtual, é como se eu estivesse indo no cartório e registrando a minha assinatura. Então, nesse momento lá de 2001, onde foi regulamentada essa chave ICP Brasil, já se disse todo documento do mundo virtual, né, os documentos que estão na nuvem, principalmente, eles têm que ser assinados eletronicamente. Ou seja, cada pessoa que coloca um documento nesse mundo, ela tem que ter o seu CPF. É como se fosse assim, a sua individualização. Uhum. E essa individualização, que vai me trazer uma maior segurança nos dados, cada um tem que tirar o seu certificado digital, né? E no caso dos médicos, que essa chave ICP Brasil, ela é para todo mundo da sociedade que utiliza documentos no mundo virtual, vamos assim dizer. Mas no caso da medicina e até no caso da odontologia, essa questão ela vai entrar dentro do prontuário. Ou seja, um documento, se lá está dizendo que o documento que é gravado, né, em mundo digital, esse documento tem que ser gravado pela segurança da chave ICP Brasil, quando o profissional ele tem um prontuário, ele vai ter que ter um prontuário que vai ter que ser criptografado, assinado por essa chave. E sai, então, a resolução do SBIT, Sistema Brasileiro de Informática na Saúde, que diz todo prontuário, para ter legalidade, ele tem que ter um nível de segurança 2. Ou seja, ele tem que ser assinado ICP Brasil. Cada profissional ele vai se certificar. Existem no Brasil 12 ou 14 certificadoras. Essas certificadoras vão criar o seu CPF virtual, ou seja, a sua assinatura registrada. Então, o médico, na hora que ele preencher com os dados do paciente um prontuário, né, aquela informação, no final ele tem que assinar e criptografar. Porque, Maísa, quando a gente para pensar num prontuário, o prontuário, para ele ter legalidade, o que é um prontuário? Um prontuário é toda a vida clínica do meu paciente, né, do paciente do médico. Então, se eu sou uma profissional da saúde, se eu sou uma médica, a partir do momento que eu começo a atender um paciente, eu começo a colocar cronologicamente, e aí tem que ser de acordo com a ordem dos fatos, no prontuário, todo aquele tratamento clínico, né? Todo o estado de saúde, aquela anamnese do paciente. E isso tem que ser cronologicamente. Um prontuário, para ter legalidade, ele tem que ser escrito cronologicamente. Ele não pode ser alterado, nem no mundo físico, nem no mundo eletrônico. Então, para que ele não seja alterado e que tenha essa segurança, que ele não cabe a alteração, ter um nível de segurança 2, que é justamente um prontuário que é assinado eletronicamente pela chave ICP Brasil. Então, quando você assina, não cabe mais alteração, traz uma segurança jurídica para o médico e traz uma segurança jurídica para o paciente. Legal. Perfeito.
Nosso assunto de amanhã será telemedicina, segurança de dados e o direito do consumidor. Então, continue de olho que amanhã a gente volta com mais conteúdo e mais informação. Até amanhã, doutora Manuela. Até amanhã, Maísa, até amanhã. Amanhã a gente continua junto.